Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu estou gravando esse vídeo hoje para contar um testemunho. E o testemunho é um sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei que estava numa rua à noite e eu estava procurando uma ídola minha quando eu era criança, adolescente. Eu tinha uma ídola. E eu estava procurando essa menina no sonho. E eu não achava ela. Aí a menina foi de uma revista, só que nessa revista tinha várias mulheres, tipo, biquíni, sabe? Aí eu fui e repassei, falei assim, não é isso que eu quero ver. Eu quero achar minha ídola. Aí, de repente, tinha duas pessoas comigo e elas disseram, essas pessoas que estão passando na rua agora é a divisão de Deus. E eram garotas de programa passando, mulheres mundanas passando. E eu parei uma, coloquei a mão no peito dela e disse, Jesus te ama, minha filha. Ela, eu sei, fui embora. Aí na hora que eu olhei pra trás, o sonho era todo assim, parecia que era um filme, só que tinha tudo de Deus no sonho. E eu olhei pra trás e estava vendo um homem, e estava andando mesmo. E em volta dele, assim, tinha muita nuvem junto com ele, uma nuvem branca, assim, vindo junto, e várias pessoas. Aí a pessoa que estava comigo o sonho inteiro disse, aquele lá que tá vindo é Jesus. E os anjos carregavam trombetas, mas não tava vestido de anjo, tava com pessoas. E tinha uma escada, assim pra frente, tá escura a escada. E a pessoa que tava ao meu lado disse assim, vamos correr, então vamos fazer o que a gente tem que fazer logo, porque Jesus tá voltando. Jesus tá vindo devagarzinho, você tá vendo lá atrás? Jesus tá vindo. Então vamos rápido. Aí a gente correu. E no sonho eu escondi debaixo de uma cama, porque parecia que tinha pessoas caçando umas outras, sabe? Não sei se era homem mau ou era homem bom. Tava caçando as pessoas, então eu escondi debaixo de uma cama, assim, um monte de almofada, pra eles não me acharem. Aí então decidi fugir. Então eu peguei o metrô tava lotado. Aí então eu me vi no corpo do homem que era Jesus. E ele falava versículos bíblicos o tempo inteiro, falava, eu sou o princípio e o fim, sou o ômega, e o... como é que é? Falou um negócio assim, falava que era o caminho e a verdade, e pregando assim dentro do metrô, sabe? Então, parecia um homem que queria pegar ele, e começou a tirar, pá. E eu tava como se fosse, no sonho, Jesus. Então alguns tiros me acertaram, sabe? Eu senti, cheguei até a sentir. Uma mulher entrou na frente de mim. Eu tava me vendo, né? Eu era o homem, mas não tava lá dentro. Algumas partes estavam assim. E eu entrou na frente dos tiros. E na hora que entrou na frente, Deus no sonho falou assim, essa mulher que entrou na frente dos tiros foi Jesus que morreu na cruz por você, por todos. Deus deu o filho dele para morrer na cruz e tomou todas as dores da mesma forma. Então eu queria dizer nesse dia, nessa noite, nessa tarde que você está vendo esse vídeo, que a noite inteira eu fiquei em oração. E a última visão que eu tive foi um CD de música com cordeiro na capa e um cadeado. E eu fiquei perguntando a Deus, o que é isso, meu Deus? O que significa isso? E Deus me mostrou, porque no mundo, hoje em dia, cristão, dos servos de Deus, as pessoas, às vezes católicas, até os espíritas, estão fazendo mais coisa do que o crente mesmo. Não estou criticando, porque tem muitos crentes que fazem muita coisa, mas tem uns que estão com a fé muito morna, muito fria, fica tentando se resguardar ao máximo. A gente que é servo de Deus, a gente não tem que se resguardar a nossa imagem, não. A gente tem que pôr a nossa cara para bater mesmo, porque a gente é servo de Jesus. Deus, podemos morrer por Jesus, porque a nossa salvação é garantida. Diz em Mateus 5 que aqueles que sofrem perseguições por amor de Deus serão consolados, e aqueles que choram também serão consolados. Vamos confirmar aqui na Bíblia se é isso mesmo. Em Mateus 5. Então, irmãos, devemos sempre buscar fazer aquilo que Deus quer, falar menos, fazer mais,
falar mais a palavra de Deus. Mateus 5 diz aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino do céu. Pobres de espírito somos nós, servos de Deus, porque somos totalmente dependentes do Senhor. No versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram por amor, aqueles que choram porque estão sendo perseguidos, aqueles que têm o coração de carne e não aqueles que têm o coração de pedra. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdaram a terra. Mansos somos nós, servos de Deus, que não aborrecemos com qualquer coisa, que não ficamos irados com qualquer coisa. O servo de Deus tem que ser manso e humilde de coração, como o Senhor, porque nós somos imitadores de Cristo. Então o servo de Deus não pode ser uma pessoa estouradinha, que não pode falar nada, ofendida. O servo de Deus tem que ser uma pessoa forte e corajosa por todo o tempo, a pessoa amorosa e carinhosa com todos. Esse é o servo de Deus, esse é o imitador de Cristo. Nós, servos de Deus, não temos religião. Religiosidade é coisa para os fracos, que gostam de fazer rituais e sacrifícios. O sacrifício que tem que ser feito é levar a palavra de Deus. O sacrifício que o crente tem que fazer é chegar e orar um monte, levantar de madrugada, ajoelhar e orar, levar a palavra de Deus aonde for, jejuar, amar os seus inimigos. Isso é o sacrifício do crente. Em Mateus 5, versículo 6, diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Somos nós, servos de Deus, que estamos sempre buscando justiça aonde não tem, lutando pela injustiça, lutando, dando de comer os que não têm, e implorando para os que palavra. Diz no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que perdoam, mesmo aqueles que ofendem, bem profundo. Esses conseguirão escutar a voz de Deus a todo tempo. Esses não guardam rancor. Essas pessoas que têm o coração limpo e puro, somos nós, servos de Deus. Que a pessoa pode fazer o que for com nós, tem para dar aos pobres. Em Mateus 5, 7 diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. É o que eu acabei de dizer. É aqueles que ajudam o pobre, aqueles que levam cesta básica, aqueles que não têm, aquele que leva ao alimento, que é a palavra de Deus. Leva alimento para aqueles que têm fome de alma e de espírito, aqueles que têm fome da carne também, que passam necessidade. Esse é o servo de Deus. Esses são os profetas de Deus. Esses são os discípulos que Deus escolheu para levar no mundo a palavra. No versículo 10 diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É aqueles, não, servos de Deus, somos aqueles que na hora da briga, na hora de você ver alguém se discutindo, ou alguém vem nervoso com você à toa, você dá uma palavra amiga, quando até 10, e tenha paciência. Ou então aqueles que dizem um monte de baboseira na sua orelha, você sabe que tá errado, mas diz, é isso mesmo. Principalmente ter respeito às pessoas mais velhas. Às vezes as pessoas mais velhas dizem coisas, sabem, mas tem coisas que não são sábias, que não são dentro da palavra de Deus. Então você escuta aquilo e finge que tá tudo certo, né? Mas não discute não. É pior. No versículo 10 diz, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles, nós, servos de Deus, aqueles que buscam a verdade o tempo inteiro, que querem a verdade o tempo inteiro, que abominam a injustiça, que não conformam com as coisas erradas,
né? Porque no mundo a gente está vendo muito conformismo. As pessoas estão conformando que os filhos estão usando drogas, estão conformando que os filhos estão se prostituindo, estão conformando que os filhos estão buscando outras coisas mundanas. Isso é conformismo. Então a Bíblia diz que não devemos conformar com este mundo, mas devemos ajudar, né, a mudar as coisas com a palavra de Deus. Então, não é julgando também. A gente vê muitas pessoas hipócritas. Hipócritas. Aí eu consegui falar. Então, a hipocrisia está por todo lado. Até eu mesma, às vezes, todo mundo tem um pouquinho de hipocrisia. De julgar, apontar o dedo e achar que é certo de tudo. O cristão tem essa mania de achar que está no topo da cadeia alimentar, que está certo de tudo, por negar muito a sua carne, de não fazer muitas coisas, mas não segura a própria língua, não segura o próprio pensamento, não vigia, fala mal das pessoas, leva fofoca. Fofoca destrói a vida das pessoas, a fofoca pode destruir o casamento e a família das pessoas. A fofoca é igual uma língua de serpente. Ela pica a própria língua. A pessoa fofoqueira, a pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. Então essas pessoas serão infelizes pelo resto da vida se continuar assim. No versículo 11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injurieis e perseguirem e mendindo disserem todos o mal contra vós por minha causa. Executai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, servos de Deus, podem ler aí no versículo 11, no capítulo 5 de Mateus, para vocês refletirem nessa palavra. Leia o capítulo 5 todo para você entender que a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Então todos aqueles que são servos de verdade, não de mentirinha, não para aparecer para as pessoas, esses servos sim herdarão o reino dos céus. Fiquem com Deus, orem por mim, orem por todos os profetas, orem por todos os servos de Deus, orem por aqueles que sofrem. Amém.